Olá, pessoas! Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas últimas leituras, que foi justamente A Tortura, do autor Henri Alleg, que é um jornalista. E este vídeo aqui, eu vou dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, o contexto histórico de produção desse livro, onde nós vamos entender aí o período do imperialismo, neocolonialismo, um pouco sobre a colonização que aconteceu ali na Argélia, no continente africano. A segunda parte será sobre a história em si, que é relatada e narrada aqui neste pequenino livro, mas muito impactante. E a terceira parte do vídeo nós vamos falar então sobre o legado e a importância deste livro aqui, deste documento histórico. Então, você já pega aí o seu cafezinho, eu já estou aqui com o meu, se prepara que lá vem história. A partir do século XIX, por volta principalmente de 1870, com o uso do aço, da eletricidade, nós teremos o aumento do processo industrial. E aí, esse contexto nós iremos chamar, inclusive, de segunda fase da Revolução Industrial, que é justamente essa questão da mecanização e do aumento dessa produção. E então nós teremos os países dentro do continente europeu buscando cada um individualmente se desenvolver tecnologicamente cada vez mais para poder produzir cada vez mais e vender cada vez mais e assim aumentar os seus capitais. Isso acaba gerando dentro dos países europeus uma necessidade de se buscar por matéria-prima, por mão de obra barata ou escravizada. Esse contexto, somado ao pensamento, à ideologia existente na Europa acerca do racismo científico, do darwinismo social, que é justamente aquela ideia que os europeus eles seriam os seres superiores, mais desenvolvidos cognitivamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e que por serem um povo mais evoluído, eles tinham o dever de civilizar outros povos, eles tinham o direito de escravizar aqueles que eram vistos como inferiores, como sub-humanos. E toda essa ideia, toda essa ideologia vai acabar sendo utilizado como argumento, como discurso naturalizador dos processos ali imperialistas de colonização, de escravidão, de tortura e tudo mais, que irá acontecer principalmente na África e na Ásia. Locais estes vistos pelos países europeus dentro dessa ideologia do racismo científico, que existiam povos que seriam aí inferiores, principalmente dentro do continente africano. Muitos países, muitos estudiosos, pensadores europeus da época, inclusive vendo os seres africanos não como seres humanos. E então, na Conferência de Berlim, que aconteceu entre os anos ali de 1884 e 1885, nós teremos países europeus participando dessa conferência, dessa reunião, para poder decidir quais os países que eles iriam colonizar, como dividir, como repartir os continentes africanos e asiáticos para serem ali explorados, tanto na matéria-prima necessária ali para as indústrias emergentes, quanto também para o trabalho escravizado. E obviamente que essa partilha, ela não teve uma consultoria, não teve um pedido, nem sequer os africanos, né, os povos ali do continente africano, os países africanos ficaram sabendo que isso iria acontecer, ou deram a liberdade para que isso acontecesse. No caso específico da Argélia, que é justamente o país, o local em que acontece este relato aqui, nós teremos a França se tornando a colonizadora deste território. E isso porque a França e a Argélia já tinham um problema, já tinham uma tensão histórica desde aí as guerras napoleônicas. Que foi um momento, esse período das guerras napoleônicas, lá atrás, lá no século XVIII, começo do século XIX, nós teremos a França comprando muito trigo da Argélia. Justamente porque o momento ali das guerras napoleônicas, precisa-se aumentar os suprimentos, precisa-se aumentar a produção de alimentos ali da sociedade, e então a França passa a comprar o trigo da Argélia. Só que essa compra, ela não foi paga boa parte do valor. E desde esse período, há essa tensão entre esses dois países.
E aí, já que agora, ao final do século XIX, nós temos então a França nesse processo aí da partilha da África, ficando com o território do país aí da Argélia. Nesse processo em que a França vai colonizar a Argélia, nós teremos a expropriação, a retirada de terras de diversas pessoas proprietárias ali naquele país. Nós teremos os processos, então, aí da exploração da natureza, da matéria-prima neste território, do processo aí da retirada de direitos das pessoas habitantes deste local, do trabalho escravizado. E por muito tempo, a Argélia ela vai permanecer sobre o domínio e o controle francês. Desde 1830, ali, quando nós temos o processo de colonização iniciada pelos franceses ali no território da Argélia, nós teremos somente em 1954 o início da guerra civil ali dentro da Argélia para poder buscar a independência. A guerra de independência da Argélia acontecendo. E essa guerra de independência, ela vai ser organizada e administrada ali pelo grupo guerrilheiro e de soldados ali que ficou conhecido como a Frente de Libertação Nacional, FLN. E essa guerra, ela vai, então, desde 1954 até 1962. Quase 10 anos de uma guerra de independência. Quase 10 anos a Argélia lutando aí para se tornar um país livre das garras da França. E é nesse contexto de guerra que nós temos esse livro aqui sendo escrito. Henri Alleg, ele vai ser um diretor de um jornal que é contra o processo de colonização francesa ali na Argélia. Então, ele vai escrever, ele vai denunciar diversas das práticas dos franceses, dos soldados ali na região, e ele vai ser perseguido, assim como todos os outros que eram contrários a isso. E uma coisa interessante é que o Henri Alleg, ele era francês. Então, existiam pessoas ali dentro do território que não concordavam com o que estava sendo feito e que, apesar de serem franceses, não faziam parte desse processo de opressão, perseguição e de exploração. Alleg é um exemplo deste. Inclusive, ele vai ser capturado em uma das casas onde ele estava se escondendo, porque ele, como jornalista que expunha todas as atrocidades que acontecia, ele vivia se escondendo de casa em casa, na casa de amigos. E aí, até que ele é capturado. Após a sua captura, ele vai ser levado para um dos centros ali de tortura que havia dentro do território. E esse livro aqui, ele vai trazer escrito os pormenores de tudo que ele enfrentou naquele um mês que ele ficou preso junto com os franceses. Ele vai descrever as torturas, os maus tratos, os gritos, os xingamentos, os espancamentos que ele sofria quase que constantemente, quase que diariamente. Tinha um momento ali, a hora marcada para acontecer ali o interrogatório, porque os franceses estavam interrogando ele para que ele entregasse as pessoas nas quais esconderam ele. As casas pelas quais ele passou se escondendo, os franceses queriam saber quem eram essas pessoas. E aí aconteciam os interrogatórios, onde acontecia então esses diversos tipos de tortura para que ele entregasse. E ele não entregou as pessoas que os ajudaram. E quando você está lendo esse livro aqui, você começa a ler o relato ali, as descrições das torturas que acontecia com ele, da maneira como ele era tratado, e você fica, caramba, será que eu suportaria essa dor? Que tipo de dor será essa? E ele foi um homem muito forte em todo esse processo, porque de fato ele não entregou ninguém, ele não contou nada, ele não falou dos amigos, ele não falou sobre ninguém. Assim, os franceses, eles eram conhecidos por praticarem coisas bárbaras nos processos ali de interrogatório com as vítimas, né, com o interrogado ali. E, inclusive, esses franceses que participavam dessas torturas, eles se auto-intitulavam da Gestapo, que era justamente a polícia secreta ali no regime nazista, que praticava a perseguição, a capturação, o sequestro de judeus, de pessoas perseguidas ali no nazismo, e não só praticava esses sequestros, como também as mortes, as torturas, ou seja, a Gestapo era aquela polícia que colocava o terror na sociedade, que colocava e impunha a violência àquelas pessoas perseguidas. E os franceses, eles se intitulavam aqui como Gestapo. Durante o interrogatório, os franceses ali, os soldados que estão fazendo e praticando todas aquelas barbaridades, eles dizem a seguinte coisa para o Henri Alleg durante o processo ali de tortura.
Porque o Aleg, ele diz que ele não vai falar, que ele não vai entregar ninguém, e isso depois de já terem dado choque nas partes íntimas dele, de já terem batido, quebrado o nariz dele, de já terem feito coisas assim grotescas com ele. E ele fala que não vai entregar. E aí um dos caras que tá torturando ele diz a seguinte coisa: vai falar. Aqui todo mundo fala. A gente foi para a Indochina. A gente conhece vocês. Isso aqui é a Gestapo. Sabe o que é a Gestapo? Depois, em tom irônico, você escreveu sobre a tortura, não foi, seu patife? Pois agora você vai ver o que é tortura aqui no 10º DP. Isso o cara falando pra ele. Então, a forma como, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, descoberto todas as atrocidades que aconteceram, a França foi um país que foi ali invadido por Hitler, e os soldados franceses pronunciando isso e se colocando como a Gestapo, que vai sim levar o terror, que vai sim levar a morte, que vai sim levar a tortura, trazendo um simbolismo aí para o seu exército francês de tortura na Argélia. Pois é. E tem diversas outras partes aqui que descreve de maneira horrorosa as torturas. Vou ler uma parte aqui que demonstra um pouco da escrita do autor e do que ele passou, e pensando que ele escreveu isso enquanto ele ainda estava aprisionado pelos franceses. Olha só. Quem abrigou você? Entre 2 choques, eu me voltei para ele para dizer: o senhor está cometendo um erro, o senhor vai se arrepender. Furioso, Charbonnier, que era o francês ali, líder da tortura, diz o seguinte: dei lição de moral aí que eu dou uma lambada aqui, que era de choque. E aí, a parte aqui que me marcou. De repente, ele dá mais choques, né, no Henry, e ele fala o seguinte: de repente, tive a sensação de que um animal selvagem me mordia e me arrancava a carne aos repelões. Sempre sorridente, sem sair de cima de mim, Jacket, que era o outro cara, prender a pinça no meu sexo, a pinça de dar choque. Os choques que me sacudiam eram tão fortes que as tiras que prendiam um dos tornozelos me soltaram. Pararam tudo para apertá-las de novo e seguiram adiante. Um pouco depois, o tenente tomou o lugar de Jacket, tinha soltado um fio de uma das pinças e o passeava por todo o meu peito. Meu corpo era sacudido por tremores nervosos cada vez mais violentos e a sessão se alongava. Tinham borrifado água por cima de mim a fim de reforçar a intensidade da corrente elétrica. E entre 2 lambadas, que era a maneira como eles chamavam lá os momentos dos choques, eu tremia também por causa do frio. Ao meu redor, sentados nos sacos de campanha, Charbonnier e seus amigos tomavam uma garrafa de cerveja atrás da outra. Eu mordia a mordaça para tentar escapar da cãibra que me retorcia o corpo em vão. Os caras ali torturando, rindo, tomando cerveja, comendo, vai ter partes aqui que eles estão comendo. Era uma naturalização da barbárie, da violência, absurdo. Aqui atrás, inclusive, tem a seguinte frase: a tortura faz tempo que a palavra se tornou familiar para todos. Aqui são raros os que escaparam a ela. Quando chega um novato com quem conseguimos falar, as perguntas são nesta ordem: preso há quanto tempo? Torturaram você? Polícia ou paraquedistas que te capturaram? Meu caso é excepcional pela repercussão que teve, pois ele era um jornalista francês. Ele está longe de ser único. O que eu disse diante do tribunal, o que direi aqui, ilustra com um exemplo singular isso que é uma prática trivial nesta guerra atroz e sanguinolenta. Então, esse trecho aqui atrás também abordando essa questão da tortura. Esse livro aqui, ele vai ser escrito enquanto o Henry, ele está aprisionado ali, sendo torturado, interrogado. Em 1957, ele escreve dentro da prisão e vai ser contrabandeado o seu livro e propagado e publicado lá na França como uma forma de denunciar o que estava acontecendo com os próprios conterrâneos franceses, né? Eles também estão sendo torturados ali na Argélia. E isso vai começar a ser discutido, debatido neste período. E agora já falando da última parte, que é justamente o legado, a importância desse relato aqui, porque isso não é um caso isolado. Ah, isso aconteceu lá em 1957, na Guerra de Independência da Argélia e ficou lá. Nós vemos as práticas de tortura
que ele descreve aqui, que ele vivenciou e que era praticada pelo exército, sendo praticada posteriormente e até anteriormente em diversos governos autoritários, em diversos governos totalitários, ditatoriais, onde há perseguição, a perca dos direitos civis, e aí aquelas pessoas que são ali contrárias ao que está acontecendo e elas se rebelam, elas não se calam, elas lutam contra aquilo que estava acontecendo, e aí quando elas acabam sendo capturadas, elas são torturadas, mortas, desaparecidas. Isso aconteceu aqui no Brasil. Esse estilo de tortura, de interrogatório, de medo pairando na sociedade, de perseguição e também total desrespeito e inexistência dos direitos civis da sociedade. Quando nós falamos da ditadura civil-militar no Brasil, quando nós vemos ditaduras em outros países aqui, vizinhos conosco. A ditadura ali de Pinochet no Chile, a ditadura na Argentina, diversos governos se utilizam dessa prática para poder aterrorizar a sociedade nesses momentos de autoritarismo. E esse livro, quando ele foi publicado na França, ele escancarou o que de fato é a França. A França que trouxe ali a Revolução Francesa, a questão dos direitos do homem, a questão da liberdade, igualdade, fraternidade, toda a França que trouxe os pensamentos ali liberais. Essa França também fez isso aqui. Essa França também fez o colonialismo, também praticava a escravidão, também praticava a tortura de povos negros, também perseguiu os seus próprios povos que eram contrários ao que eles faziam. Então, isso foi uma denúncia, né? E é um documento histórico a ser analisado, estudado, percebidas referências e relações em diversos outros ambientes em que houve tortura também e o desrespeito aos direitos, como eu já disse. Livros dessa forma, que tragam relatos assim, é importante para a manutenção e a construção da memória. A denúncia, o ato de escancarar, de deixar aberto para que todos vejam a crueldade praticada por diversos países que se colocam como defensores da liberdade, defensores da justiça, defensores de Deus, e muitos desses países aí que praticaram atrocidades. Então, este relato, este pequenino livro, ele serve como lembrete de tudo isso. Inclusive, nós temos notas de rodapé, que são essas notinhas aqui embaixo, né? Em que fala a tortura que também foi praticada aqui no Brasil. Ele descreve a tortura que estava acontecendo com ele ali, que os franceses estavam fazendo, e vem a notinha de rodapé falando que isso também aconteceu no Brasil e como que se chamava aqui no Brasil. Igual, uma delas aqui tem o nome em francês, né, que eu não vou pronunciar, e aí o mesmo acontecia no Brasil na ditadura militar. Um dos apelidos correntes das maquininhas de tortura por choques era maricota, né, esse era o nome aí da tortura, maricota, que acontecia aqui na ditadura. Então, nós teremos tudo isso sendo falado aqui. E essa daqui é a fotinha, né, do autor e do homem que passou por todos esses horrores aqui e que não entregou nenhuma das pessoas que ajudaram ele no processo aí que ele estava se escondendo dos franceses. Então, vale super a pena a leitura, serve como repertório de escrita, de vida, de mundo, para você entender melhor como que eram essas torturas, o relato de uma pessoa que vivenciou essas dores no corpo, para você criar empatia, para você se humanizar cada vez mais e a gente nunca deixar que coisas assim aconteçam, né? Apesar que elas estão acontecendo agora. Enfim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu curtir, tá? Não esquece de seguir o canal e até o próximo vídeo.